Então, eu vou começar já, né? 5 horas em ponto, né? Às Cinco 17 horas horas, em ponto. como combinamos. Em primeiro lugar, eu quero dar boas-vindas a todas as pessoas que se fazem presente nessa live. E aqui dizer que é a nossa primeira live. É, a Casa Amarela abre essa live de uma forma muito especial, dentro de um tema que compartilha com a necessidade que temos visto no momento, né? Da nossa família, a Casa Amarela, das famílias que agregam a nossa escola, de toda a equipe, né, pedagógica, todos os funcionários, e no contexto atual em que estamos vivendo. Por isso que esse tema foi pensado, a gente traz o tema inteligência emocional em tempos de isolamento social. Então, quem está chegando e ainda não me conhece, meu nome é Sara, Sara Lemos, sou uma das diretoras da escola Casa Amarela, Escola e Brinquedoteca Casa Amarela, em Ilhéus, Bahia. Nossa escola caminha para o 8º ano. Ela foi formada, construída a partir de um sonho muito especial, que veio do coração de Sandra e de Gabi, e que elas me convidaram a agregar este sonho, a somar este sonho. E aqui estamos nós, no nosso 8º ano de casa, 8º ano de ricas aprendizagens, nos fortalecendo enquanto pessoas humanas, enquanto crescendo enquanto pessoas, enquanto profissionais, e fazendo uma educação assim de qualidade para o nosso público, né, para os nossos cidadãos e cidadãs, as nossas crianças que são o nosso caminho, né? Então eu quero também apresentar Robson Salvador. Robson, ele é pedagogo, psicopedagogo, arte educador e coordenador da metodologia OPE, a qual a nossa escola ingressou este ano. Nós estamos caminhando para uma formação ainda, e aí veio esse momento inesperado, né, de pandemia, que deu uma pausa nesse processo. Mas como a vida é movimento, estamos aqui. Então, Robson, agora é contigo. Quero dizer para quem está nos assistindo que a nossa live vai estar aberta para vocês perguntarem, né, fazerem suas colocações. A gente vai estar com a equipe de apoio aqui, dando esse suporte para, em determinado momento, Robson vai responder a questões, ou no percurso, ou no final, mas o importante é que todos participem e a gente quer saber de vocês aí, tá certo? Então, fique com Deus, Robson. Assim, a gente com certeza acredita no seu potencial e que vai ser um momento muito rico para todas nós. Tenho certeza disso. Boa tarde a todas e a todos que estão nessa live. É um prazer imenso, uma satisfação gigante fazer parte dessa primeira live, né, da escola, da instituição, que é uma atitude bem interessante de como acolher, de como conversar com a comunidade, com os pais. Eu sou o Robson Salvador, eu faço a coordenação pedagógica da OP Educação, que é o material de projeto de vida e atitude empreendedora, que é utilizado na Casa Amarela, que trabalha a questão socioemocional, né, que trabalha como que nós lidamos com as nossas emoções, como nós reagimos a diversas situações e provocações que a vida nos traz, né, a vida, as circunstâncias, o trabalho, os relacionamentos e, lógico, um momento como esse de isolamento social, que é uma ação emergencial, né, que pegou todo mundo de surpresa. Eu sempre falo que ninguém estava preparado para isso, então estamos todos experienciando e descobrindo que lugar é esse. Eu falo sobre inteligência emocional, né, com quem conhece a inteligência emocional, quem lida, estuda, mas que também tem desafios na vida pessoal. Por exemplo, agora há pouco eu tive uma situação em casa que eu fiquei meio
bem bravo com a situação, mas como que você reage a isso? Isso é inteligência emocional, né? Nós estamos em isolamento social, nós estamos com a nossa família, como eu reajo é muito importante. Porque se eu não tenho a inteligência emocional de saber administrar e fazer a gestão do que eu sinto, eu tenho grandes problemas, que eu poderia passar de limite, responder de uma forma mais exaltada e romper com a relação. E passar mais dias que já são difíceis em isolamento, piores ainda porque eu rompi uma fronteira do respeito. Lembrando que inteligência emocional não significa aceitar tudo, não significa falar amém a tudo, relevar tudo, muito pelo contrário. Inteligência emocional está relacionado com como eu lido, como eu me relaciono, como que eu converso, como eu dialogo com as pessoas para chegarmos em comum acordo a um denominador comum, né? Ainda mais em isolamento social, né? É muito importante que a gente entenda que isso é difícil para a criança, isso é difícil para o pai e para a mãe, isso é difícil para os professores, para a gestão, para a escola, isso é difícil para todo mundo. Então, o que a gente menos precisa nesse momento é buscar culpados. O que a gente menos precisa nesse momento é criar mais atrito e brigas e rixas desnecessárias. O que a gente precisa é juntos entendermos cada realidade e trabalharmos para solucionar, se não solucionar completamente, experienciar da melhor forma dentro do possível. Porque não ninguém diz que vamos lá, vamos cantar todo mundo, só fique em casa. Tem que ficar em casa porque é uma medida protetiva, mas como que eu lido com esse estresse? Como que eu absorvo e faço com que isso seja produtivo? A primeira coisa que eu tenho direcionado em muitas lives por aí é usar um pouco da psicologia positiva, ou seja, olhar para a situação e extrair os fatores principais ou mais importantes do lado positivo do que focar para as coisas que são por si negativas. Gente, coronavírus já é negativo por si só. Ficar trancado em casa é negativo por si só. Se eu só ficar pensando na notícia, na reportagem sensacionalista, só falando disso com muito pesar, mais tenso, mais nervoso eu vou ficar. Agora, se eu olho para o outro lado, que eu não estou em casa trancado, mas eu estou em casa protegido, que eu tenho o privilégio de ter uma profissão que me permite isso, é uma coisa, é outro olhar, é outra mentalidade relacionada a essa experiência. Eu penso, por exemplo, eu estou conseguindo atender muito mais escolas do que eu atendia presencialmente, porque eu fazia grandes locomoções de São Paulo até a Bahia, e aí depende entre cidades, então o volume de escolas que eu consigo atender em menos tempo é maior, e não significa que a qualidade do meu atendimento diminuiu. Muito pelo contrário, eu estou conseguindo fazer lives, eu estou conseguindo abraçar famílias, né? Então, se eu conseguir trabalhar a minha mentalidade para olhar para lugares mais positivos diante de todos os desafios, esses desafios tendem a aparecer ou ser observados por mim ou por nós muito menor do que, de repente, se eu criar um monstro muito maior e incontrolável, né? Eu entendo que o ser humano, ele é da natureza dele pasmar diante do caos, ficar muito assustado e ativar ansiedade, síndrome do pânico e tantas outras coisas, nervoso, isso é da nossa natureza, mas nós somos dotados de razão. Nós somos seres que evoluímos para a razão, e a razão faz com que a gente perceba essas situações e conseguimos, sei lá, modelar a nossa realidade nesse sentido. Isso depende, lógico, de primeiro se conhecer. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que reconhecer que isso está difícil para mim também, né? Eu não vou montar aqui como o cara das soluções do mundo, para todos nós. Não é porque eu estou aqui falando sobre isso, que sou coordenador pedagógico, que trabalho com socioemocional, que eu sou o cara que leva todas as situações da minha vida da melhor forma possível. Mas eu pratico aquilo que eu prego, que eu acredito, que eu vivencio e multiplico isso da melhor forma possível, né? Ô, Robson, eu tenho dito assim que o fato de eu ser pedagoga não me isenta da agonia e ansiedade desse momento como mãe que sou, de uma criança de 6 anos que está em meio a essa situação que não, né, a gente não tem um manual,
A gente sabe de hoje o que é possível, né? Mas a gente não sabe se amanhã será possível. Então, assim, essas incertezas, né, faz parte da vivência de todos nós. Então, estamos na mesma tempestade. Os barcos são diferentes, mas a tempestade é a mesma, né? A tempestade é a mesma, não se discute, né? Tem gente remando, tem gente com uma lancha, tem gente flutuando, tem todo tipo de É. gente, né? Mas o drama, a orientação, ela é geral para todos, né? Aí se a gente for pautar isso, a gente entra em questões de estratificação social, aí vira um outro mundo, né? Mas vamos falar de proação, de como eu ajo diante dessa minha realidade. Gente, é óbvio que nós somos privilegiados, nós estamos fazendo uma live, nós conseguimos acessar a internet, né? Mas vamos discutir dentro da nossa realidade, que é o público que a gente tem aqui. Dentro da minha realidade, então vamos perceber qual é a minha realidade, o que eu tenho, o que eu consigo. Dentro do que eu tenho e o que eu consigo, como que eu posso fazer o melhor dentro do possível? Primeiro, cuidar de si é primordial. Sim. Cuidar de que audiência você tem é primordial. Não ficar aceitando grupos de WhatsApp e notícias o tempo todo. Também não se isolar, você não pode ignorar o que está acontecendo. Você não pode Sim. fingir que isso é menor do que é, senão você coloca em risco a você e a sua família. Então, medir esse tipo de coisa é o primeiro toque que eu dou, a primeira orientação dessa inteligência Sim. emocional. Porque a inteligência emocional também passa pelo filtro da autopreservação, também passa pelo autocuidado, que é fundamental, né? E aí está intimamente relacionado com o material, e eu falo, nunca foi tão necessário falar sobre socioemocional. Nunca foi tão necessário trabalhar essas questões emocionais, né? Por isso que a gente fala da inteligência emocional. Porque durante muito tempo nós falávamos de coeficiente de inteligência, e ela era inteligência cognitiva, ou seja, Sim. exata, aritmética, toda quadradinha. Hoje nós falamos que a inteligência das emoções e socioemocional, que é a relação com o outro, então inclui como eu informo, como eu apoio o crescimento dessa outra pessoa, né? E você citou uma coisa muito interessante, que é a preocupação com crianças de 6 anos, da educação infantil, como fazer. Para os mais velhos é muito mais simples, né? Você elaborar a aula, ele já tem a autonomia mais ou menos desenvolvida. Eu falo mais ou menos desenvolvida porque tem muita coisa que até nós adultos sofremos com falta de autonomia, a gente sempre terceiriza para alguém, né? Mas o que é muito importante nesse momento, principalmente para quem tem crianças em casa, para quem é da educação infantil, ou dos primeiros anos do fundamental, é entender, pai, entender, mãe, que você não é professor ou professora, você é um Sim. cuidador. Você é responsável pelo cuidado básico pela sua criança. Por isso que Verdade. existem profissionais de educação, né? É a mesma coisa de falar Exatamente. assim, não, eu sou pai, mas eu também sou enfermeiro, não por formação, mas porque eu sou pai, eu sou obrigado a ser enfermeiro, Sim. sou médico. Não, cada profissional tem a sua atuação. Você consulta determinados profissionais para isso. Então é importante que a gente entenda a diferença de pedagogo, professor, e a gente entenda a diferença do cuidador, que é o pai e a mãe, né? No Robson, momento... Oi? falando nisso, eu tenho dito assim que nunca se percebeu tanto a importância da escola, né? Porque um Nunca. dos papéis essenciais da escola é a socialização, né? Então, assim, nesse momento que as crianças, que os indivíduos, os jovens, adolescentes, elas não estão com seus pares fazendo essas trocas, a gente percebe o significado da importância que a escola tem, né? Que vai além dos conteúdos, o aprender a aprender, aprender a conviver, né? Na verdade. Aprender a conviver. Olha, foi uma fala legal aqui, que enquanto você falava eu acabei lendo, né? Os pais estão muito desestabilizados, querendo assumir ou buscando assumir esse papel. Não dá para assumir. Você não fez pedagogia, você não é professor, você não fez estágio, você não tem alguns anos de experiências, né? Então não dá para assumir esse papel. O que a gente entende no papel de cuidador, que você recorre a um profissional da educação, que é o professor, como que eu faço para que o desenvolvimento dessa criança não sofra
mais impactos do que já vai sofrer, porque todos nós estamos sofrendo impactos. Não tem essa, ninguém sai ileso do que está acontecendo, né? Todo mundo sofre impacto. Como que eu faço para que esse meu filho sofra menos impactos dentro do possível? Eu penso que da janela de aprendizagem, que é 0, 1 até 6, tem teóricos que tem uma variação aí de quando é essa janela, mas é do 0 ano até os 6 anos, que é quando eles mais absorvem informações, quando eles mais precisam de estímulo. Uma vez uma conversa com alunos, o aluno falou assim, minha mãe tá me dando remédio para eu dormir porque ela não tá me aguentando. É muito complexo esse tipo de situação, porque, de repente, esse jovem, essa criança, ele precisa ser estimulado. E ser estimulado não é só colocar o celular na cara e deixar só a imagem em múltiplas telas. É estímulo desde cortar. Então, eu falo muitas vezes, olha, então a da pedagogia, né, a do maternal, dos anos iniciais, tem que estimular, falar quais competências e habilidades são importantes para essas crianças, né? Uma delas é a coordenação motora fina. Mas eu vou ficar só cortando? Porque cortar é importante para que ele venha a escrever, para que ele tenha a coordenação motora fina, só que os pais também precisam ser desenvolvidos e informados dos porquês pedagógicos, das justificativas pedagógicas. Então, a gente precisa fazer uma escola para pais também, em especial para a educação infantil. E essa atitude que você tem de fazer uma live para a família, para a gente ir para a comunidade, para a gente discutir, você está cumprindo um papel incrível para a sociedade e para os seus pais da escola, né? Que é informar e discutir esse tipo de coisa que muitas vezes na reunião de pais não dá tempo, a gente tem um tempo curto, as pessoas estão correndo com as suas rotinas, e agora nós tivemos um momento de pausa de rotina, e que eu, por exemplo, estou estudando muito mais coisas do que eu nunca estudei, né? Porque eu perco, falando lá de novo do positivo, eu perdia horas de condução do escritório para casa, ou de casa até o estado que eu ia, então eu não consegui estudar, estou fazendo uma série de cursos, eu estou fazendo um monte de edição de vídeo, olha, isso aqui é um chroma key de fundo verde, tá vendo? Que é para fazer transparência. Então, o quanto nós estamos nos apropriando disso, voltando à fala da criança e do estímulo. Então, é entender o que essa criança ganhou até aqui de desenvolvimento, para que ele não perca, para essa criança não perder o que ele já desenvolveu, então ele precisa treinar essas coisas que ele já tem, seja uma atividade, uma lição ou uma prática. Então a gente fala que é muito nos campos de experiência, a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, ela fala bastante dos campos de experiências, que os pais às vezes pensam, é só brincar. Não, não é brincar, é experienciar, é lidar com esses desafios, que até eu brinco, até o escorrega, ele está percebendo o peso dele e a ação da inércia, a ação matemática, né, da gravidade, que são coisas que eu percebo no meu corpo antes de eu tomar consciência disso, né? Então, até os 6 anos... E que bom que o brincar é a ferramenta que a gente utiliza. É importante isso, né? É a melhor ferramenta. Né? O eixo que está entre interações e brincadeiras, ele que vai permear esse caminho, né? Pois é, e aí a gente, como responsáveis pela educação, né, pensadores da educação, gestores de educação, precisamos nutrir os pais de informações nesse sentido e falar para o pai que ele não é professor, ele não tem que ficar frustrado porque ele não sabe ou porque ele não fez isso. Não é papel dele. O papel dele é auxiliar na experiência. Então, ter uma orientação de cortar, fornecer situações para que ele recorte, para que ele contorne, para que ele escreva, né? É nesse lugar que a educação infantil precisa tomar esse cuidado, né? Citaram lúdico. Gente, contação de história todos nós contamos o tempo todo. A contação de história é justamente fazer com que esse aluno se projete. Quer dizer, pai e mãe não contam história? Conta história, é importante, né? Não é só a pro que cria o lúdico. Então, brincadeiras são importantíssimas, inclusive no ambiente de casa. E que tal se apropriar desse momento e pensar, poxa vida, eu tenho uma oportunidade incrível de criar uma relação afetiva próxima com o meu filho e que o mundo que eu tinha antigamente não permitia. Porque a maioria das pessoas falam, eu queria ter mais tempo com meu filho, eu queria ter mais tempo com a minha casa, o trabalho me toma muito tempo. Não, tem a faca e o queijo na mão.
Lógico que eu não vou generalizar, cada realidade é uma realidade, né? Eu estou pintando um cenário que é esse que nós estamos discutindo aqui. Porque a rotina de todos foi mexida, né? Por mais que a gente queira colocar uma rotina, e é preciso isso, né? Mas assim, a nossa rotina não é essa rotina que nós estamos vivendo. Então a gente está meio de ponta cabeça, né? Nesse momento. E muita gente ainda não se situou, porque é difícil conciliar tantas coisas, né? Ganhamos, isso que você fala, né? Eu penso que enquanto profissionais da educação e outros tantos profissionais, nós estamos tendo a oportunidade de estudar como nunca, né? Uma das coisas, são tantas lives maravilhosas, com formação diária, que não dá tempo para a gente nem acompanhar, né? Nem acompanhar. A sensação que a gente está perdendo alguma coisa o tempo todo porque não consegue acompanhar a infinidade de lives, né? E aí cabe a gente organizar esse tempo e ver com autonomia. Então, essa provocação para os professores também, né? Porque nós somos convidados à era digital há muito tempo. Eu lembro que eu era criança na escola, que vou fazer 35 já já. Eu tenho memórias de quando a gente fazia novinho, Logoplus, que era uma tartaruguinha que era para frente, para direita, né? Então já existiam muitas convocações para isso, e agora a gente foi jogado na marra no ambiente digital. E a gente não pode, nem pai, nem professor, nem ninguém falar que não é digital, tá? Lógico que tem exceção, tem quem não tem celular, tem quem não tem computador, isso tudo eu concebo. Eu estou falando para você que está aqui nessa live, tá? Não vem relativizar não, que não vai colar comigo. Você que está aqui nessa live, você tem um celular, você tem acesso à internet, você tem o WhatsApp e você já vive com isso. Não, né? Mas é muito difícil mexer. Não, você só não colocou em prática nessa realidade que nós temos hoje, né? Nós já mexíamos com o computador, nós já temos o iFood, já temos 1000 e outros aplicativos. Por que para a educação não pode? Né? Essa é uma pergunta que aí eu faço para vocês, aí eu faço para todo mundo sempre essa dúvida, essa provocação. Por que para a educação não pode ter tecnologia? Por que pode para tudo? Né? Então, as pessoas, inclusive, aí estão muito se reportando a palavra ressignificar, né? E aí a gente tem dito muito também reinventar, né? Nós estamos nesse movimento de ressignificação, de reinvenção, reinvenção como profissionais, reinvenção como mães, como pais, enquanto cuidadores, né? Enquanto professoras e professores, enfim. Enquanto como pessoas, ser humano, né? Ser humano. Isso, quanto pessoas, exatamente, né? E o que eu vou entregar para o mundo? Qual que é a minha missão para esse mundo? A minha missão para esse mundo é jogar fel, é jogar ranço, é ser aquela pessoa amarga, aquela pessoa que só vai falar de que isso ai, que ruim, ai, que coisa, sou obrigado a ficar em casa, que vai estimular as pessoas a quererem sair. Que tipo de gente eu quero ser? Eu estou me olhando no espelho? Eu estou analisando qual é a minha atitude diante dos desafios da vida? Eu estou olhando que exemplo eu sou para os meus filhos e que exemplo eu sou para os meus alunos? É isso que é importante pensar. Que legado? O que eu deixo para o mundo? O que eu deixo de legado, de pensamento, de filosofia de vida, né? Dessa pessoa com ranço, que é difícil ficar perto, que é difícil conviver, que está achando tudo difícil, ou alguém que é positivo, que olha para essa situação e vamos superar junto. Minha afilhada, eu criei um canal para minha afilhada, ela precisa fazer alguma coisa, então ela faz aula, ela usa o meu computador aqui, aí ela usa esse mesmo espaço aqui para fazer o canal dela. Poxa, está sendo incrível para ela a experiência. Né? Depois eu passo o canal aí, é Íris dos Seus Olhos. O nome dela é Íris, a gente faz um canal, ela tá se divertindo, fazendo um monte de outras coisas e treinando competências e habilidades. Parte do canal vai ser explicar para os amiguinhos o que ela aprendeu. A questão é, o que eu estou fazendo? Eu te pergunto aí, você que está acompanhando a live, o que você está fazendo com isso? Essa atuação diante, esse reflexo que você tem diante da pandemia, é bom para você? É bom para o outro? É bom para o mundo? Então nós temos 3 olhares, né? Sim. Foco múltiplo, né? O Daniel Goleman da inteligência emocional também fala do foco triplo. Eu tenho que olhar para mim, eu tenho que olhar para o outro, e eu tenho que olhar para o mundo. Faça esse exercício de autoconhecimento, de inteligência emocional, nesse isolamento, e responda.
Como você está dialogando com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua mãe, com o seu filho, com a professora do seu filho, como a professora está dialogando com os pais. É bom para você? É bom para o outro? É bom para o mundo? Se não tiver bom Perfeito. para alguém, você está fazendo alguma coisa muito errada. E é alguma É coisa verdade. muito errada para o seu legado como ser humano, como pessoa, como gente. O Léo Freiman, que é o autor da metodologia, ele fala que Sim. é gentileza, né? Eu posso Sim. ser um cidadão comum, uma pessoa, um ser que vive nessa sociedade, ou eu posso ser um cidadão ou gente portador, né, que tem autonomia, portador não, porque fica a cargo da coisa, né? Eu tenho autonomia É, de descobrir e reformular minhas ações para que eu seja gentil, né? verdade. Gentileza. E o tripé é realmente esse, né? Há pouco de 2 semanas, eu e Sandra, nós participamos de uma formação, de uma live, e que o psicólogo diz exatamente isso, né? Esse tripé, para cuidar do eu cuido de mim, depois do outro, né? De todos, né? Então, assim, esse cuidado primeiro comigo, né? De reinventar esse meu tempo novo, né? Cuidar de mim para eu Uhum. poder cuidar do outro, né? É essencial. E aí, Esse, Robson, hum, como manter a cabeça em ordem para lidar com os pequenos, com as crianças, com os adolescentes nesse tempo? Como? primeiro, esse momento de introspecção e de mudança fala mais sobre nós mesmos do que a gente imagina. Então, como a gente reage tem muito mais a ver com quem nós somos do que qualquer outra coisa. Então, é importante entender esse recado aí, né? Não tem receita pronta. Você está me perguntando como? Não tem como. Não vai ter bote uma pitada de tal coisa que vai funcionar. Primeiro, você tem que se conhecer. Primeiro, você tem que selecionar os 3 fatores principais que me impactam. O que mais está tomando conta do meu pensamento de forma nociva, de forma perigosa, ruim? E começar a desviar desses pensamentos. O primeiro maior, se eu não tiver, põe os 3. Cada vez que você pensar nisso, você pensa em outra coisa. Então imagina, eu vou pensar que vou ficar aqui até dezembro. Não sei se vai ficar aqui até dezembro, então tira isso da cabeça, porque isso não vai te ajudar. Não vai resolver Sim, para você. Então muda o foco, né? Ai, meu Deus do céu, o mundo não vai voltar a ser o mesmo. Não sei, talvez não volte mesmo. E aí, o que eu faço com isso? Aí não é uma receita, mas é uma orientação. A sim. questão é, o que você faz com esse pensamento? Como que você age proativamente, não reativamente? O que é ser Sim. reativo? Ser reativo é as coisas aconteceram e você já vai reagir de uma forma negativa. O que é ser propositivo? É o que eu faço com isso? Como eu vou agir? O Léo Freiman chama isso de colo com mola. Eu pego essa queixa, eu pego essa dificuldade, eu sinto essa dor e eu falo para mim, o que eu vou fazer com isso? Né? Eu pego, não fico. Eu pego, mas não me apego, né? Eu Sim. pego e jogo como devolutiva, como uma ação, como uma Lanço fora, proposição. né? É? Lanço fora. Pego Lanço e lanço. fora. E não É, lanço com descompromisso do tipo, isso não me pertence, esse problema é da é, humanidade, esse problema é da não, China, esse problema é da Europa. Não, eu pego isso e sim, penso em soluções produtivas. sim, Né? Essa live que eu estou fazendo, eu não estou fazendo privada para você, eu estou fazendo para o mundo. É para minha rede, é sim, para sua rede, é quando você salvar aí no seu IGVTV, que alguém vai assistir amanhã ou depois. É o sim, que eu entrego para o mundo de legado, né? Agora, para exatamente. não ficar doido, a primeira coisa é respira. Respirar é importante. Porque quando eu respiro, eu coloco algumas coisas no lugar. Eu reduzo a impulsividade, eu oxigeno o meu cérebro para que ele reflita, para que ele pense, para que as sinapses ajam melhor e eu tome melhores decisões. Decisões aquelas que eu não vá me arrepender depois. Por isso que é importante pensar. Tem até um ditado que eu não Sim, vou lembrar inteiro, que é a palavra proferida, o ato dito, tal, a flecha lançada, eu sim, não sei ao certo qual é, mas o sim, que eu fizer não tem volta. A minha atitude não tem volta, seja ela positiva ou seja negativa. Então, passar pelo seu filtro da razão é importante. E outra, você está sendo sim. covarde?
com o seu filho ou com sua filha? Para eles, na verdade, a coisa é mais difícil ainda. Porque eles não têm maturidade ou autonomia para lidar com esses sentimentos e com essas frustrações. Exatamente. Então, poupe seus filhos de conversas na frente dele. Poupe seus filhos de noticiários. Não é alienar, tá, gente? É não expor ao desnecessário. É filtrar. Filtrar. É entregar a informação de uma forma gostosa, da forma como você gostaria de receber. Isso é muito importante. E outra, tá todo mundo nervoso. Quer ver outra coisa que acontece com frequência? Ah, mas essa professora aí, eu não aguento mais a vozinha dessa professora. Não, vou ter que ver isso de novo. Mas essa professora tá folgada, hein? Pra que seu filho vai ouvir isso? Tá bom, pai, tá bom, mãe, não tá legal assim? Você já foi à escola propor uma solução revolucionária que vai melhorar? Talvez, se essa opção, essa opinião, essa ideia for incrível, todos nós vamos adotar e revolucionar o mundo. Mas a Casa Amarela, a OPE Educação, a FTD, todos nós, o planeta Terra está passando pela mesma aflição. As escolas do planeta Terra está sofrendo com isso, e é lógico que você, né, o alecrim dourado que nasceu do campo sem ser semeado, é a pessoa que vai ter a solução do mundo. Se for, por favor, compartilha com a gente, que eu também quero. Nós todos estamos descobrindo juntos. Perfeito. E aproveitando isso aí que você traz, teve uma pergunta de uma participante que eu penso que seja relevante. Ela traz assim: o que vocês acham sobre sobre as atividades que as escolas estão mandando para os pais fazerem em casa? É uma questão que ela traz. Acho interessante. Importante. Você tem que tomar cuidado se isso é uma atividade para trabalhar habilidades e competências, se ela trabalha habilidades e competências, se ela mantém essa criança, esse adolescente em exercício para que ele não tenha perdas, não perca tudo que ele adquiriu ou que ele vem experienciando, ela é uma atividade válida. Se ela é uma atividade para encher linguiça, para ter registro, para ter protocolo, e não tem nada a ver com o desenvolvimento da faixa etária, da idade da criança, aí é só uma atividade aleatória. Mas tem que ter coisa, gente. Eu não digo que tem que socar a família. Pedagógica. Intencionalidade, você falou a palavra. Tem que ter intencionalidade. Lógico que nós não vamos fazer atividades que durem 50 minutos cada. Nós vamos fazer atividades menores, com mais ludicidade, com mais prática. Por isso que a gente fala de atividade. Porque se a gente for falar para ouvir um vídeo, para ver a aula gravada, para responder questionário diferente, vai levar muito mais tempo. Então, acredite, pai, mãe, essas atividades que vão para a sua casa já vai com uma carga infinitamente menor do que a gente já teria elaborado na escola. Por isso que é aula remota intencional. Nós temos uma intencionalidade, né, para mandar essa atividade. Ela não é feita à toa. Lembrando que, se tiver alguma dificuldade na realização, não precisa ficar com vaidade e falar que não sabe ou que não conseguiu. Volta para a Pro, volta para a escola, conta a dificuldade e juntos a gente vai personalizar essa atividade para você, para a família, para a realidade da família, né? Porque cada casa tem um ritmo. Tem casa que tem um celular só para todo mundo. Tem casa que a mãe só tem meia hora no final do dia e ela vai colaborar nessa meia hora ao final do dia. E outra, a família precisa compartilhar responsabilidades. Não é só a mãe, não é só o pai, não é só o irmão, né? A gente sabe que está em isolamento social, então não dá para jogar para a avó não tem que fazer isso, né? Então não é esse lugar, mas que as pessoas se ajudem. Agora, ela pode ajudar numa videoconferência? Ela pode pegar o celular e fazer via WhatsApp? Alguém é melhor nisso? Por exemplo, tem coisas de exatas que eu falo que eu não vou ajudar minha filhada porque vai ser difícil, eu vou ajudar dentro do que eu posso. Aí eu volto para a Pro, eu mando áudio para a Pro, eu falo, Pro, é a Provânia, do Colégio Interativo aqui em São Paulo, para falar, Pro, olha, tem tal ação aqui que não rolou. Ela responde o áudio. A gente consegue, inclusive, ter um atendimento mais personalizado do que nós tínhamos antes. Porque antes a gente tratava aquela turma toda pegando fogo ao mesmo tempo, de uma forma padrão. Hoje a gente tem a possibilidade de trabalhar
pontualmente cada necessidade, cada aluno. Então é um ganho muito grande para a educação e que provavelmente a gente não vai abrir mão disso. O pai não vai abrir mão de entender personalizado aquele aluno. A professora não vai mais abrir mão de falar com aquele pai de forma personalizada. Olha a proximidade que escola e família criaram, embora estejam distantes. A escola Que antes, nunca mais será a mesma. nunca Né? mais, o mundo inteiro. Porque a gente teve muitos ganhos. Eu penso que houve um estreitamento, né, muito positivo. Por exemplo, eu, enquanto coordenadora pedagógica, eu vejo que as nossas reuniões de planejamento hoje são ricas demais, a troca, porque a gente consegue reunir todo mundo ali, né? E o partilhar tem sido mais interessante, né? Olha, eu aprendi isso, quero dividir com vocês, porque essa oportunidade é muito válida. Perfeito, né? Já ouviu falar das metodologias ativas? Sim, sim. No seu discurso, eu estou identificando um monte de coisa. Se todos os professores usassem essa prática, a coisa teria outra realidade. Sabe qual é o nome disso, da metodologia ativa? Você citou duas coisas básicas aí. Primeiro, aprendizagem entre pares. Ou seja, eu estou aprendendo com alguém que é paradigma meu. Então, a gente troca soluções. Todos nós estamos aprendendo com situação-problema. Né? Situação-problema é quando eu coloco na sala de aula uma situação que todo mundo tem que achar uma solução, resolver, sem certo e errado. É buscar resolver. A gente não está aqui para julgar o certo e errado, a gente está buscando soluções inovadoras. Então nós temos a pandemia, que é uma situação, problema, e foi jogada para o mundo, né? Então, vou fazer uma metáfora aí, né? O cosmo, o Papai do Céu, seja lá que nome você tem, está ensinando a humanidade em metodologia ativa. Aprenda com os seus pares, viu, seres humanos aí, aprenda com a relação com a sua família e aprendam com essa situação problema, como lidar e como pedagógica, pedagogia pura, né? Exatamente. E a inteligência emocional, né? Isso é indiscutível. Sem inteligência emocional, nada feito. Sem inteligência, nunca, eu repito, né? Eu falei isso no começo, falo agora. Nunca foi tão importante ter inteligência emocional, né? Nesse momento de isolamento. Na verdade, sempre foi importante. As empresas e os ambientes selecionam por isso. O Natal em família, você vê que aquela família tem aquela pessoa que é mais equilibrada emocionalmente ou não, e às vezes a outra vai ficando solta. Eu não falo questão fisiológica, questão orgânica, que é uma coisa, uma problemática aí, né? Eu falo de falta de educação emocional, falta de educação socioemocional. Tem gente que não é destemperada, a pessoa é mal educada, né? Ela não tem nenhum socioemocional desenvolvido, né? Então é esse lugar que a gente conversa. Então, já era importante, agora mais do que nunca. Sim. Tem outra questão aqui que eu quero trazer para a gente, que outra que foi pontuado, né? Cristiane fala assim, acho que a dificuldade dos pais tem sido conciliar o próprio trabalho, que é o teletrabalho, né, o home office, com a dificuldade de ensinar e ter tempo para acompanhar mais seu filho. Né? Então, assim, tá nesse misto, né? Vamos lá, eu tenho uma casa bem populosa. Nós temos alguns acordos. Por exemplo, eu estou em live. Eu aviso que eu estou em live, então tem um acordo. Minha afilhada é criança, ela sabe que esse momento não dá. Porque ela também tem o canal dela e ela sabe que quando ela grava, não dá para intervir. Né? Então, eu coloquei uma campainha. Então, tem uma campainha que às vezes tem algum toque, e aí quando toca a campainha, ela sabe que pode entrar nesse momento específico. Nos outros momentos todos, eu assumo minha família. O meu patrão, as empresas têm que entender também que eu estou em casa. Às vezes tem criança pequena que vem chorar no colo. Se eu tivesse com um filho pequeno agora, que não é o caso, e chorar, se quisesse vir no colo, a gente ia conversar com a criança no colo. Você tem que assumir a sua casa como ela é, com o ruído que ela tem, com a criança que tem. Às vezes minha filhada chega aqui, ela fica baixinha, ela faz assim, olha, ela vem com a apostila, coloca aqui, vê se eu posso. Aí eu falo que eu posso, ela pergunta, eu ajudo ali naquela atividade, mas ela já é autônoma. Né, ela já está 7, 8 anos, né, então ela já tem uma autonomia. Mas 8 anos, 7 anos, não está tão distante dos 6. Né, que a pessoa já... então os 6. A questão é o cuidado para quem tem menos idade, para aquele que é completamente dependente. Aí a dedicação e o cuidado é outro. Mas a gente tem que planejar o dia e planejar os momentos.
Quais Sim. horários serão dedicados a todo o tempo? Repito, todo mundo está perdendo. Perdendo tempo, perdendo situações, todo mundo está perdendo. Como a gente perde menos? E aí eu pergunto para você, pai, e para você, mãe, o que é prioridade na sua vida? Uma só ou várias? Eu tenho várias prioridades. Então eu vou dividir essa prioridade de uma forma razoável. Eu tenho meu trabalho, tenho, mas eu tenho emergências de casa, tenho, né? Sim. Eu tenho E outras como situações pessoais. Tem. Então a gente tem a que gente saber tem dividir. muito. É. Enquanto, enquanto tá a live, eu só vou interromper a live se alguém se machucar e ter que correr pro médico. Do contrário, não tem por que interromper a live. Mas se eu estou no momento de trabalho, respondendo um e-mail, alguma coisa, alguém me intercepta, eu vou dar atenção para essa coisa e retomo a minha atividade. Como eu faria com telefonema. Ou não, quando você está no Sim, trabalho, não surge nenhum telefonema. Ou não, eu não tenho restrição de horários. Tem que pensar como eu organizo o meu planejamento. Né? Lógico, cada realidade é uma realidade. Eu sempre estou repetindo isso porque eu já recebi comentários assim: ah, não, você está falando isso porque o seu trabalho ajuda. O meu trabalho ajuda. Mas no que o seu trabalho ajuda? Né? Porque só sim, falar que o seu não ajuda não resolve. Vamos criar soluções, proposições, né? exatamente. Também, assim, pegando já o que você está falando, eu acho que a gente pode pegar o gancho aí da questão da autonomia. Você falou da autonomia, né, das crianças. E a gente, por exemplo, a nossa escola tem um público grande de educação infantil. Né? A gente tem crianças, né, desde um ano, a gente acolhe crianças a partir de 10 meses, a gente tem crianças de um ano. Então, assim, Bem pequenas, muito pequenas. essa dinâmica em casa, realmente, né? Com pessoas que têm crianças pequenas, às vezes tem mais de um filho, tem adolescente, pré-adolescente, e lidar com isso, gerenciar isso, né? Ter inteligência emocional para isso e dar autonomia ao mesmo tempo às crianças, né? É a oportunidade para desenvolver essa autonomia, né? Queria que você abordasse um pouco sobre isso. Isso é um desafio gigantesco. Eu vou voltar numas pinceladas que eu dei lá atrás. Se você tem uma criança 100% dependente, você vai se dedicar muito mais enquanto trabalha. Você vai ter um desgaste muito maior mesmo, porque infelizmente ou felizmente você tem uma criança pequena, que você não vai ter uma babá, né? Então vai ter que estar com você de alguma forma nesses lugares. Só que aí a gente tem que olhar esse ponto, que é indiscutível, é dependente, mas eu tenho que olhar também o que ele pode fazer sozinho. Ah, vai demorar Sim. muito tempo. Ótimo, eu vou estar aqui trabalhando e vou estar supervisionando o tempo que vai fazer. Ah, eu vou dar na boca porque é mais rápido. Aí você vai ter que dar na boca todos os dias da quarentena porque você não está ensinando essa criança a comer. Ah, mas vai derrubar no chão, vai me dar trabalho para limpar. Vai te dar trabalho para limpar hoje, mas ele já vai criar autonomia de comer para os próximos dias, você não precisar ficar colocando na boca. Né? Ai, mas Exatamente. aí tem que levar ao banheiro toda hora, é mais fácil colocar fralda. Né? Poxa, tem que desfraldar. Então, é muito do quanto eu sou narcisista como pai e quero ser um pai exemplar, e esse exemplar é com muitas aspas, que é o ser pai bonzinho, ser o pai permissivo, ser o pai que está criando uma criança, como o Léo fala, imperadora, uma criança que tem tudo na mão, Sim. uma criança que não é mimada porque o mimo é bom, o mimo de cuidado é bom, o mimo de carinho é bom. Eu tô falando do mimo o Léo também chama isso de. Ele usa um termo muito legal, que é que eu estou alejando a criança, porque eu estou impedindo que ela se desenvolva. O pai narcisista, ele é tão egoísta que ele impede que a criança se desenvolva, porque ele acha que eu tenho que cuidar, porque eu tenho. Não, a criança tem que se desenvolver, que brincar, lógico. Não é ficar solta. Eu tô aqui, ó, É, mas eu tô olhando. Ah, tropeçou, exatamente. caiu. Caiu, eu olho, levanto. É Ah, não foi monitorando, nada, né? Você continua está aqui ali monitorando. monitorando, você está ali monitorando, né? E Agora a criança tropeçou. agora pense, aí a Pode falar, escola meu vem amor, desculpa. fazendo um trabalho, né, de possibilitar, né, a autonomia
Porque isso faz parte das habilidades que a escola tem que, né, que dar conta. E aí, nesse tempo que está em casa, se a gente tirar essa autonomia que já vem sendo conquistada, né, trabalhar essa habilidade, imagine, é um retrocesso, né? É um retrocesso, porque aí volta para a escola, e aí qual que é a ideia? Para quando o mundo voltar, não vou falar o normal, porque eu acho que o normal que a gente tinha não existe mais, né? Quando a rotina ficar mais próxima da que a gente tinha, a gente não tenha tantas perdas. Por que a gente fala da importância de ter atividade? Para que ele continue treinando aquilo. Quantas vezes você fala assim, nossa, esqueci como faz isso. Por que você esqueceu? Porque você não treinou. Agora você investe anos de educação infantil na criança e você lança a mão de 3, 4, 6 meses, porque isso não é minha tarefa. Bom, aí é uma questão muito pessoal. Você vai mesmo permitir que seu filho não aproveite a janela de aprendizagem da educação infantil? É isso mesmo? Porque você tem coisas mais importantes para fazer na sua vida? Aí é uma pergunta que eu faço para você, pai, e para você, mãe. Qual é a sua prioridade? Né? Tudo bem, dá para lançar mão dessa janela de aprendizagem aí, eu tô falando de coisa científica, tá? Joga na internet, neurociência, joga na internet, janela de aprendizagem e vê o que isso significa, tá? A professora não tá querendo fazer mal ou te assolar de trabalho, muito pelo contrário, ela tá preocupada com a janela de aprendizagem que vai ser essencial para a vida inteira da criança. Verdade. Não é só para o ano que vem. Não são competências e habilidades descobertas para passar de ano. A escola não foi feita para passar de ano. A escola foi feita para formar cidadãos íntegros, conscientes, críticos, com pensamento críticos para a vida, para o mundo, para si mesmo e para o outro. Né? Acho que são objetivos importantíssimos aí nesse momento. Exatamente. Nossa, acho que eu me empolguei. Não, tá ótimo, tá muito bom, né, gente? Eu acredito que a participação, que os coraçõezinhos que estão fluindo aí, né, é sinal que todo mundo tá gostando, né? É um então, feedback. Assim, porque eu vejo, assim, dentro disso tudo aí, como ficar com essa mente saudável, né? A gente permanecer com a mente saudável cada dia, para viver um novo dia com as incertezas que a gente está vivendo, os tempos que... porque eu não posso dizer, eu não tenho um prazo para dizer que amanhã a escola vai voltar, né? Que amanhã o comércio vai abrir, que a vida vai fluir normalmente, né? Isso vai muito além do que a gente pode dizer, né? E eu te pergunto, o que é normal? A vida maluca que a gente tinha era o normal? Talvez não. Não sei. Né? Esse termo normal é muito relativo, né? E outra, a única certeza, as pessoas estão querendo certeza, eu vou dar uma certeza ótima agora. A única certeza que você tem é que o mundo agora é cheio de incertezas. Essa é uma certeza. Ponto. Aceita que dói menos. Agora, o que eu faço com isso? São termos que eu gosto de usar, que são os bordões que cabem em alguns momentos. Repito o que eu falei desde o começo. O que eu faço com isso? Qual a minha atitude empreendedora diante do mundo? Quando eu falo empreendedor, é atitude pessoal. Eu posso ser um professor mais ou menos, ou eu posso ser um professor que se reinventa, que faz uma aula dinâmica, que faz uma brincadeira para o aluno ficar aqui comigo, que faça uma videoconferência. Como eu me empreendo? Eu posso ser um pai ou uma mãe que fica lá mal-humoradão, eu posso ser alguém que vai aproveitar esse momento de fato para se relacionar e para desenvolver as coisas básicas para essa criança, já que nós estamos vivendo um momento de isolamento social, né, de ensino remoto, né, não é EAD, tá, gente? Tem muita gente confundindo. EAD, você vai lá, se cadastra num curso, faz no tempo que você quer e pronto. E aí você tem um professor para centenas, milhares de pessoas. Ensino remoto, você tem a mesma professora. É a mesma pro. É a pro que está cuidando do seu filho desde o começo do ano e quando isso tudo passar, vai voltar a cuidar do seu filho presencialmente. Então ela continua cuidando, é a mesma, é personalizada, é dedicada, é remoto. A diferença é que a gente não pode estar juntos por, lógico, medidas óbvias, que alguém que contraria isso não deve estar muito bem da mente, né? É verdade. Estamos indo para os nossos 10 minutos, aí eu sei que quando bate 1 hora, eu sei que o Instagram corta. Tem perguntas finais e considerações finais para esses últimos 10 minutos? Tem uma pergunta aqui, né? Que é o circular na rede, fala assim, o que vocês esperam
como um novo normal para a educação, né? O novo normal, já que a gente não vai voltar como a gente Não vai era, voltar. né? O que eu espero? O que eu espero? Que as pessoas entendam a importância da autonomia na educação. Quando eu falo autonomia, é quando eu sou autônomo, eu busco os meus processos, eu me organizo, lógico que falando dos maiores, né, mas para os menores é fundamental ter autonomia, então é o treino para a autonomia. Eu espero que a gente consiga casar esses dois momentos, que a gente tenha assim o presencial, mas que esse presencial seja um momento de experienciar, de conviver, de se relacionar, e que sim, eu tenha a possibilidade de ler, ouvir, porque tem gente que prefere um podcast para aprender aquilo, tem gente que prefere uma leitura, tem gente que prefere um vídeo. Por que que a aula tem que ser expositiva do mesmo jeito sempre para todo mundo, tudo igual? Não, cada pessoa aprende de uma forma e tem a sua dinâmica. Então, o que que eu quero da educação pós-pandemia? Que a gente concilie esse lugar, que a gente repense o lugar da educação, porque, nossa, todas as casas estão valorizando a educação. O que eu acho triste para o mundo e para o brasileiro é que as pessoas só dão valor ao que tem quando perde aquilo como um benefício entendido como nato, né? É meu. Né? Foi assim com a greve dos caminhoneiros, é assim com uma série de outras situações, quando eu sinto que eu coloquei em risco, aí eu vou dar valor. Então eu espero sim que a educação e que os professores sejam valorizados e validados como eles são na maioria dos países do mundo, né? Brasil e alguns outros fica bem à margem nessa questão de educação, então é um pensamento que eu tenho. Agora, como vai ser, eu não sei, a lei vai precisar definir se nós vamos reduzir turmas, se vai fazer rodízio, a gente não sabe de nada. Então não adianta pensar numa situação que ainda não está posta, senão a gente vai se preocupar de uma coisa que não aconteceu. E nós temos que nos preocupar com hoje, que a gente já tem preocupação demais para hoje. É verdade, bastante. Eu também espero que, eu tenho certeza que muita coisa mudou, né? Que vai continuar mudando. Eu acredito que essa ferramenta tecnológica, mais do que nunca, será uma ferramenta utilizada na escola, né? E assim, bem explorada, porque eu vejo que a escola realmente se reinventou, né? Se reorganizou, né? O caos traz isso. O caos é benéfico, né? Então, assim, ele nos possibilita sair da zona de conforto. Então, assim, eu espero que tenhamos muito mais aulas invertidas, porque a gente tem experimentado isso, tem sido perfeito, né? As crianças têm sido protagonistas mais do que nunca. Eu vejo isso. Então, assim, o que eu espero enquanto Casa Amarela, né? Que nós esperamos enquanto gestão da Casa Amarela, é que isso aconteça de fato, né? Crianças mais autônomas, essa relação mais próxima com a família, porque, como você bem disse, o distanciamento trouxe uma aproximação, porque, assim, a gente via as famílias na escola, mas, assim, eu confesso que poucas vezes eu liguei para uma família como Sara, como escola para conversar. Hoje, a gente tem feito muito isso, né? A gestão da escola tem feito isso. Esse contato com as famílias, com as crianças através de videochamadas. Então, assim, essas oportunidades, elas têm sido tão valiosas também que a gente não pode perder. Então, assim, eu espero que a gente consolide e que a gente seja cada vez mais humano. Essas relações de pensar no outro, né? De olhar para o outro, como o outro é importante para mim, de valorizar o abraço, né? De estar perto. Então, nunca o termo, né, do cheiro, quero te dar um cheiro, meu, que vontade de sair por aí dando um cheiro nas pessoas. É o que menos pode, dar o cheiro. Ó, que tristeza, né? Mas tudo bem, isso é um fator. Como que eu vou agir para isso? Então, ou não dar o cheiro é um gesto de carinho e preservação a você e ao outro. Sim, exatamente. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, mais uma vez, o convite. Eu acho que essa live, eu me exaltei um pouco, eu acho que eu estou bem caloroso, talvez pelo nervoso que eu passei um pouco antes, né? Então eu segurei a inteligência emocional e trouxe a discussão sobre isso, que eu acho que eu exaltei um pouquinho, né? Porque a gente fala de isolamento, tem todo mundo isolando, e às vezes tem uma situação em casa que as pessoas querem contradizer um pouco o isolamento, e aí eu fico muito bravo. Né? Mas eu não perco as estribeiras, não dou show, não dou escândalo, não bato ninguém, não é isso. Mas eu sou firme porque é o papel. Ué, sim. A gente tem que puxar as pessoas para a razão.
A gente tem que puxar as Sim, pessoas para a ciência e para a informação, né? Eu não vou ser sim, hipócrita de discursar uma coisa e não praticar. E a mesma coisa é relacionada à minha família, né? sim. Então, assim, também a Casa Amarela quer agradecer imensamente, né, você ter aceito o convite de uma forma muito, assim, calorosa, agradável. Então, assim, você não pensou duas vezes, eu só convidei, eu topo. Então, assim, agradecer a participação das famílias, as nossas famílias têm sido bastante presentes, não somente nessa live, mas, assim, no dia a dia tem se feito presente, dando excelentes feedbacks a gente, às professoras. Então, isso nos anima, né? Então, assim, para fazer melhor. Ou Então, a todas as pessoas que estão envolvidas aqui nessa live, né? Que não somente eu, mas tem, né? engajado, a Sandra, equipe de Gabi, Maria, comunicação. todo mundo envolvido aqui dando esse suporte, né? E assim, e o suporte emocional, que é importante, né? Que eu tive Suporte antes de dizer, ó, emocional vai dar para ir em certo, frente. confiamos em você. Então, assim, isso é importante. Espero que quem esteve conosco, quem está conosco ainda, tenha gostado. Eu acho que nossa live, a Ótimo. primeira live já foi um sucesso, né? Porque, Que bom. com tantas lives, né? Pois E a é, gente está nesse horário aqui com nobre um ainda. público, né? Com a média boa de público, que eu tenho acompanhado outras lives, eu tenho visto, né? Então a gente está numa boa aceitação. Então é isso, agradecer. E se alguém quiser ainda finalizar alguma coisa, acho que já está, né, chegando aos minutos finais. E é isso. E só para concluir aqui, eu faço uma série de lives, então além dessa aqui eu faço outros temas, então quem quiser seguir o meu Instagram e acompanhar todas as pautas, e se tiver outra pauta também aí da Casa Amarela para a gente conversar, estou à Ótimo, disposição, viu? ótimo, Robson. Agradecemos muito a você. E aí, enquanto escola, a gente quer dizer, ó, se for possível, permaneça em casa. Se precisar sair, use máscara e tome todos os cuidados, né? Porque esse momento é importante. Vai passar. Vai passar. Isso nada é eterno, né? Então, vai Uhum. passar. Quando passar, todo mundo vai estar assim, feliz, né, por tudo que construiu nesse tempo, por todo o crescimento e tudo que ajudou, né, a fazer para que desse tudo certo. Tá bom. Salva aí no IGTV, viu? Quando acabar a live, Certo. para a gente guardar esse momento aqui. E